Sejam bem-vindos ao Espectros, o podcast de entrevistas da revista Autismo. Meu nome é Thiago Abreu e sou jornalista. Assim como o espectro de cores é formado por muitos tons, é impossível resumir alguém apenas pelo que faz. Aqui no Espectros trazemos as pessoas que constroem a comunidade do autismo no Brasil para saber mais sobre esses indivíduos além da história, seja familiar, profissional ou pessoal com diagnóstico. Este podcast é uma produção da revista Autismo, com patrocínio da Clínica Somar Special Care. E o nosso convidado do mês de abril é especialista em design gráfico e produção em publicidade pelo Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, a Unidave, e com quase uma década de atuação na comunidade do autismo. Marcos Petri é youtuber, palestrante e escritor. Conhecido por seus vídeos no canal Diário de um Autista, é autor dos livros Contos de Meninos e Meninas, Contos de Homens e Mulheres e 2 volumes de Memórias de um Autista por ele mesmo. Com essas credenciais, Marcos Petri é a personalidade deste mês de abril no Espectros. Marcos, antes de tudo, muito obrigado por topar aqui participar do Espectros. E depois, de trazer toda essa sua biografia, eu queria perguntar por você mesmo, quem é o Marcos Petri? O Marcos Petri é uma pessoa curiosa, uma pessoa que busca estar sempre aberta ao novo e busca também sempre explicar as coisas de uma forma bem simples e direta, porque é dessa forma que o Marcos Petri abre as suas portas no mundo e também recebe muita coisa quando ele faz essa trajetória. Então, esse é o Marcos Petri como eu vejo. Você falou um pouco sobre essa questão de detalhar, de explicar, e eu acho que isso tem muito a ver com a ideia de sistematização que muitas vezes existe no autismo, né? Exatamente. Se não tiver um sistema, eu vejo assim que a minha vida fica um pouco descompassada, e não é diferente com os outros autistas. Quando eu começo a entender onde detalhar na minha vida, eu começo a entender também onde que eu vou me superar na caminhada do espectro. E diante dessa questão, eu queria fazer uma passagem assim por vários aspectos do seu trabalho, e eu acho que talvez o que as pessoas mais pensam de imediato é sobre a sua produção de vídeos no YouTube. E aí, voltando mais ou menos da época que você começou ali, existia muita pouca coisa de autistas no YouTube. Eu queria saber, naquela época, você chegou a pesquisar o cenário ou simplesmente começou a fazer seus vídeos? Eu simplesmente comecei. Exatamente por isso, não tinha o que falar na internet, por onde se buscava eram poucas informações, mas eu sabia que as pessoas queriam trocar essas informações, porque antes de ir para o YouTube falar de autismo, eu abria a câmera para tocar violão, cantar, e eu sentia que as pessoas queriam escutar mais música e mais música. Aí eu pensei, poxa, a mesma coisa pode bem acontecer com o autismo, mesmo com pouca informação. Eu vou expor o meu dia a dia e as pessoas vão atrás comentando, expandindo, adicionando histórias, e é o que eu tenho seguido até hoje. Eu acho que o seu canal foi o primeiro a viralizar, apesar de não ter sido o primeiro, canal no YouTube do Brasil feito por um autista, mas eu lembro que teve um dos seus vídeos, inclusive, que eu não lembro agora o título exato, que era aquela coisa de 10 coisas que um autista gostaria que você soubesse, e que eu acho que foi o primeiro vídeo a penetrar fora da comunidade do autismo. Foi mais ou menos isso mesmo? Foi essa percepção que eu tive. Foram 10 coisas que eu gostaria de dizer, mas eu não sabia como, não tinha a questão de sistematização. Aí o que aconteceu? Eu fui na internet e achei esse livro da Emily Nottebohm, que são essas 10 coisas, e tentei traduzir para a minha realidade, que eu achei que também ia ser a realidade de muitas pessoas no Brasil. Para mim foi uma surpresa ele viralizar também. E como tu disse, ir para fora da comunidade autista, isso daí começou a me fazer muito feliz, que as pessoas que estavam fora começaram a entender o autismo. E Marcos, pensando nessa época, como é que era a produção técnica do seu canal? Porque eu vejo que você tem uma participação criativa bem intensa, né? Assim, pelo menos do que eu percebo observando de fora, você tem toda uma participação na construção do roteiro, da ideia, da argumentação. Como é que era essa parte técnica? Olha, na primeira vez que eu gravei um vídeo, na verdade, os primeiros vídeos eram só pegar uma câmera, que não era das melhores, era uma Sony bem antiga, para dizer a verdade, eu botava na mesa, apoiava ela e falava.
eram ideias do meu dia a dia que eu tinha pensado, eu tinha anotado num papel só para não esquecer e falava. Depois eu fui trocando essa câmera, eu fui adquirindo microfone, adquirindo iluminação e também fui pesquisando como é que se constrói o roteiro para eu poder ter as minhas ideias, encaixar e deixar o público também instigado. Mas no começo era só 3, 2, 1, aqui é o Marcos Petri, eu me esforçava ao máximo para que não houvessem erros. É uma coisa daquela época que eu mantenho hoje, né? Me esforçar, passar bem o assunto para não ter erros, para não ter dúvidas, mas mudou bastante coisa. Nós fomos pesquisar a produção de vídeo, eu tive ajuda de amigos meus e eu cresci muito nesse conteúdo, nessa produção. Assisti canais fora do espectro também, para entender o que chama a atenção das pessoas fora da comunidade, porque a gente quer abrir essas portas. Eu creio que, assim como eu, a revista Autismo também queira abrir essas portas. E, no meu entender, foi assim, vendo outros canais fora do autismo, que eu comecei a entender como trazer essas pessoas para dentro, para entender também. E é o que eu estou fazendo até hoje. E cada vez descubro mais. Acho interessante isso que você disse, porque é quase a trajetória de muita gente que produz conteúdo na internet, né? Primeiro faz de acordo com aquilo que tem, com o repertório que tem, com o material técnico que tem, e à medida que as coisas vão se encaminhando, vai fazendo os ajustes, né? Adquirindo equipamento e seguindo nessa trajetória. Com certeza. E também, assim, antes os equipamentos não estavam tão específicos, se a gente for parar para pensar, porque eu comecei há uns 6 anos a falar sobre o autismo e não tinham microfones tão práticos naquela época, câmeras. E aí quando eu fui amadurecendo o conteúdo, fui dar uma olhada na internet junto com meu pai, que me ajuda nesse ponto, e lá estavam os equipamentos novos que estavam chegando. Então esse passo juntos acontece das tecnologias e das minhas produções. E os dois caminharam juntos. Isso é que é uma coincidência bem feliz. Você falou dessa questão das tecnologias e isso me fez pensar também que nos últimos 10 anos, pelo menos tecnologicamente, teve muitas mudanças no próprio Brasil da forma como a gente se comunica, né? A emergência do WhatsApp, do 4G, mais acesso à internet para as pessoas. Acho que isso também a gente pode considerar, né? Que fortaleceu, assim, a trazer mais gente para a comunidade do autismo. Ou eu tô errado? Com certeza, tá certo, tá certíssimo, porque esse 4G urgente trouxe até, por exemplo, eu posso citar aqui da minha realidade, a minha avó. Há uns 10 anos atrás, ela nem pensava em ter um celular conectado, em estar conectada a ideias de autismo. E hoje, ela vem, quando eu faço lives lá no canal, ela vem dizer, eu lembro desse episódio que tu tá relatando, eu lembro disso. E aqui em Vidal Ramos é uma cidade pequena, as pessoas também acabam querendo vir com a sua ideia, então é bem isso aí que tu estás falando. O Brasil é um país muito grande, né? E as pessoas começam agora, mais do que nunca, a querer falar também, porque essa tecnologia, a urgência do WhatsApp, a acessibilidade na internet, começam a querer entender também e discutir junto comigo. Com certeza, com certeza. E já que a gente está falando sobre comunidade do autismo, eu queria entrar num assunto que é meio complexo, até um pouco denso, e aí eu queria saber um pouco da sua opinião e tudo mais, que é o seguinte, na comunidade do autismo a gente tem vários grupos e vários interesses, né, relacionados ao autismo. Tem o ativismo dos profissionais, tem o ativismo de familiares, tem o ativismo de autistas, e todos esses ativismos têm algumas certas estéticas. Você já disse em alguns lugares que a maior parte do seu público são familiares, principalmente mães, né? E a estética do seu canal ela é uma estética bem familiar. Isso foi intencional ou saiu de uma forma meio natural? Isso foi intencional, porque quando eu comecei a falar sobre o autismo, as primeiras pessoas que vieram com dúvidas eram familiares. Ou eram pais, ou eram mães, e depois um pouquinho as avós de autistas. Então eu pensei, eu vou direcionar o maior público sendo as famílias, porque eu consigo ajudar eles e eles ajudam a comunidade. E isto começa a acontecer, eu começo a colher frutos disso. As comunidades que eu ajudei por algum tempo começaram a protagonizar as coisas.
E agora que eu estou começando a ver os indivíduos ajudados por essas famílias a irem no meu canal e começarem a dizer: eu estou aqui por conta própria, porque eu vim aprender sobre a minha condição. Então eu vejo que vem por aí um novo ciclo, talvez, de distanciar um pouquinho, de entender com o indivíduo autista. Até já montei uma playlist chamada de Autista para Autista, para iniciar esse ciclo, para te ter uma ideia. Mas o público principal continua sendo a estética das famílias. E isso sempre foi recebido de forma positiva, porque assim, a comunidade do autismo é um espaço de tensões, né? Não sei se você já enfrentou assim na produção de conteúdo na comunidade do autismo algum tipo de tensão ou críticas, ou para você é bem tranquilo? Olha, para mim é bem tranquilo, porque no começo eu já enfrentei tensão. Quando nem se falava muito, ou eu não sabia muito das pessoas organizadas em torno da causa do autismo. Foi nos meus primeiros vídeos, até mesmo lá nas 10 coisas que todo autista gostaria que você soubesse, veio um sujeito e disse assim: tu falas muito bem para ser um autista. Eu conheço autista. Autista não fala tão bem assim, você é um charlatão. E aí explica para a pessoa que tem esse espectro. Mas depois que eu expliquei, a pessoa foi muito gentil. E essas foram as tensões que eu fui sentindo. E por sentir isso desde o começo, eu percebo que eu consegui virar essas tensões e fazer as pessoas aprender com isso, né? Da mesma forma que eu enfrento a tensão, será que a gente deve usar a fita do infinito, o laço do infinito, quando falar de autismo, ou quebra-cabeça? Aí eu explico o meu ponto, né, que eu uso quebra-cabeça, e deixo que as outras pessoas expliquem os deles. Mas tudo experiências daquele primeiro episódio, que eu acredito que se não tivesse acontecido eu seria muito mais explosivo para enfrentar as tensões, e elas não seriam tanto aprendizado. Essa questão das pessoas partirem do pressuposto ou de que você não é autista ou qualquer outra coisa, você acha que tem algum motivo específico, sei lá, das pessoas não te conhecerem pessoalmente ou alguma falta de respeito específica? Eu acho que tem o pressuposto de as pessoas não verem o autista na rua, brincando ou convivendo. Porque eu vejo que até bem pouco tempo atrás, a pessoa autista, assim como a pessoa com deficiência, era mantida dentro de casa, porque para o pai e a mãe não ficarem sofrendo com dedos apontados, que tu também deves ter presenciado isso em algum momento. Aqui na minha cidade aconteceu muito. Então, como uma pessoa autista ficou dentro de casa por muito tempo, as pessoas de fora percebem como, poxa, ele não devia ser todo limitado e ficar ainda lá dentro de casa, né? Eu acho que isso gera as faltas de respeito, isso gera as faltas de paciência, e isso nós temos que reverter. Isso que eu tenho em mente até hoje, na hora de fazer qualquer vídeo. Isso vai chegar em uma pessoa que pensava lá que o autista deveria ficar dentro de casa, e se eu convencê-la, ela vai mudar de atitude, pelo menos um pouquinho. Sim, com certeza. E o ativismo de uma forma geral e também a produção de conteúdo que envolve você, envolve outras pessoas, certamente ajudam que as pessoas vejam que o autismo tem sido discutido muito mais do que era discutido, por exemplo, há 10 anos, que já não é tanto tempo, mas já é um período significativo. E voltando na questão do seu canal, uma coisa que eu queria saber é: quando surgiu o Marcos Petri Palestrante, ele surgiu de uma forma concomitante com o canal do YouTube ou foi algo posterior? Foi algo concomitante, mas foi uma história interessante, porque a primeira coisa que eu fui fazer na escola, que foi onde me chamaram da primeira leva de palestras, foi frear as agressões entre os alunos, tentar chamar o grupinho para conversar, que não era resolvendo as coisas na agressão que se chegava a um consenso. E depois eu fui entendendo que aquilo estava sendo desenvolvido junto com a minha campanha de informação sobre o autismo. Então eu acabei juntando as duas coisas e direcionando para quem mais precisa hoje em dia, que é o professor. O professor que vai fazer essa mentalidade chegar na escola, junto, é claro, com a família. Mas eu digo assim que
foi uma batalha conjunta, né? Do canal e do que eu fazia na escola. Antes de continuar falando sobre a questão do palestrante, você falou um aspecto que me fez pensar em uma outra questão aqui agora, que é sobre esses desafios do autismo relacionados com a educação. E eu lembro que você já falou em outra ocasião de que você fez uma especialização em autismo pelo CBI of Miami e você ingressou no mestrado que tem uma linha de pesquisa voltada à educação, inclusão e à discussão sobre deficiência. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa formação que você está tendo, ou se você já terminou, porque, enfim, eu queria saber um pouco mais, assim, qual instituição que você está estudando? Essa formação que eu estou tendo agora é pela Universidade Europeia del Atlântico, que é uma instituição espanhola. Eu estou numa modalidade em que a gente estuda online e a gente desenvolve projetos nas nossas comunidades para ajudar as pessoas a levar o conhecimento mesmo da academia para os lugares. Dizem muito nas minhas pesquisas lá que um pedagogo ele precisa ser um cientista social. E aí tu falasse das deficiências, né? Principalmente do autismo, em que impacta isso. Eu estou desenvolvendo uma pesquisa de compreensão e o que ela traz de benefício. E nesse meio tempo eu estou tentando descobrir qual é o papel do professor 2. Porque aqui em Santa Catarina, principalmente, tem o professor 2, está legislado, está no código do estado, as competências dele, o que ele deveria fazer na educação, mas na prática tem pouca estrutura. Então esse meu projeto, ele alimentou uma escola aqui na minha cidade com essas estruturas para melhorar o ambiente do autista. Isso já gerou um resultado positivo. As crianças com quem eu trabalhei já sabem mais identificar os autistas, respeitar, ajudar a professora 2 na sua estratégia. Então, tem sido uma linha de pesquisa que no começo eu achei que ia ser muito difícil de ser entendida, mas agora está bem tranquilo. E as pessoas, eu ainda estou finalizando essa pesquisa, né? Mas as pessoas já estão bem contentes. E eu sinto que esse tipo de pesquisa precisa ser feito muito mais no futuro. Eu percebo que a discussão sobre autismo no campo da educação, e aí principalmente dialogando com outras áreas, principalmente da área da saúde, é algo que tem crescido, principalmente nos últimos anos, e é uma discussão que é mais formada até mesmo dentro da comunidade do autismo, né? De que muitas vezes saúde e educação não são coisas tão indissociáveis quanto as pessoas imaginam. Não são mesmo, porque hoje a gente sabe como que um precisa ajudar o outro. A saúde sem educação não chega a todos os lugares. E foi a comunidade do autismo que trouxe essa questão mais para cima, mais em evidência. Porque lá que as famílias começam a perceber como a educação depende da saúde e vice-versa. Às vezes as autoridades não estão sensibilizadas nesse nível e a comunidade consegue convencer. E você falou agora uma coisa que me fez pensar em outra questão, que é a sua atividade também, e isso eu sei porque nós já estivemos, né, no mesmo evento, que às vezes é discutir política pública com autoridades, com políticos, etc., que é um meio, assim, que demanda uma certa habilidade social, uma identificação do que é esperado, e muitas vezes fazer avançar uma pauta que é difícil, que é custosa, até mesmo em termos financeiros para o Estado. Como é que é a sua experiência nesse sentido de discutir política pública? Eu acho que a sociedade ela precisa preparar uma pauta para a autoridade. Eu sempre percebi que não falta vontade da autoridade pública. Ela tem vontade, mas na hora de botar as mãos numa pauta, não está organizado. E tu falou a questão social, os desafios, talvez por isso que muitos autistas com habilidade para discutir acabam ficando estressados de tanta informação ao mesmo tempo que precisa ser levada, e até agora não organizaram essa pauta para a autoridade pública. E agora estão surgindo esses autistas, assim como eu, que discutem políticas públicas e entregam na mão dos responsáveis, que são as nossas autoridades públicas, e entendem que elas precisam ser provocadas para fazer aquilo que elas prometem.
porque qualquer pessoa é assim, e na autoridade pública é maior ainda essa pressão que nós precisamos fazer. E eu estou começando a chegar nas vias certas para fazer isso, para dizer para eles qual é o benefício. Eu digo assim, eu vou dizer uma coisa que parece bem crua, mas eu sempre digo para convencer uma autoridade pública: pensa que o autista no futuro, se bem apoiado por políticas públicas, vai ser teu pagador de imposto. Não é verdade? E aí, um pagador de imposto a mais, bem ciente do seu papel de cidadão, vai ser um ganho para a sociedade. Não é verdade? Sim, sim, com certeza. E você falou, né, sobre o surgimento e sobre o crescimento de autistas no ativismo, e existe uma certa tensão na comunidade, e aí eu queria saber até da sua opinião, que é relacionada com a questão da experiência, né? Porque a comunidade do autismo ela é muito diversa e as experiências podem variar bastante. Uma pessoa que recebe o diagnóstico de autismo na vida adulta, ela passou por situações e alguns contextos que talvez uma pessoa que foi diagnosticada com autismo na infância, com os familiares, o contexto é outro. Como balizar essas diferentes experiências para um projeto que venha alcançar o máximo de pessoas? Eu creio que aí é fazer alguns setores e fazer uma conversa entre os setores. Eu sempre faço questão de dizer nos meus vídeos o que acontece comigo e em que faixa etária isso aconteceu, e dizer para as pessoas: comentem com a sua experiência, porque eu quero que essa conversa aconteça. É aí que as diferentes experiências, elas chegam, e claro, sempre vai ter uma pessoa para falar em nome de todas as experiências e levar adiante, mas eu vejo que hoje as pessoas esquecem da parte de pegar todas as experiências e levar para dialogar. Nem que para isso alguns pais tenham que falar pelos filhos, porque a gente sabe que nem todos os autistas são verbais. Nem que para isso os namorados tenham que falar pelas namoradas, as namoradas pelos namorados, e assim nós tocarmos mais pessoas. E eu sei que isso deve entristecer algumas pessoas, porque os autistas não verbais, não é porque não são verbais que não têm o sentimento da causa, mas acaba que o tempo nos urge essa estratégia, e é disso que eu tenho partido, para aliviar essas tensões e levar a pauta sempre adiante. Então, Marcos, estávamos falando da questão das palestras um pouco mais cedo, né, sobre essa transição que com você aconteceu ao mesmo tempo com a questão do YouTube, e eu imagino que provavelmente você deve estar em vários contextos quando você palestrando seja para familiares, palestrando para pessoas que são mais de fora da comunidade do autismo. Existe, né, uma diferença de públicos-alvo, mas de uma forma geral, o que passa geralmente na sua cabeça quando você sobe no palco? Passa o abrir o olhar para a capacidade do autista, porque eu sempre pensei que nós devíamos falar do autista por aquilo que ele pode fazer e não por aquilo que ele não é capaz de fazer. Então, cada contexto que tu citou, cada lugar diferente para onde eu vou palestrar, eu digo: olha, nesse contexto, o autista poderia contribuir com isso, isso e aquilo, e assim por diante. Então, eu tenho palestrado para escolas, mostrado a habilidade do autista numa equipe de trabalho, por exemplo, para empresas, mostrado a habilidade do colaborador autista, o que ele poderia complementar com a empresa, e também dou focos de adaptação de cada ambiente, porque a gente sabe que todos os ambientes vão desafiar o autista de alguma forma, e por isso ele precisa estar preparado, e as empresas, escolas, associações, instituições, bairros também têm que estar. Então, a cada lugar novo que eu vou, eu dou uma sugestão para essa comunidade, para dizer assim: adaptem-se dessa forma, ou, até onde eu sei, essa forma é a mais acertada, e tem dado muito certo, porque depois das minhas palestras eu estabeleço a comunicação pelas redes sociais, e as pessoas, onde tinha uma ideia, surgem 4, 6, 8, e as pessoas vão botando na prática, e volta para mim: olha, isso deu certo, isso não deu certo, e tento não cortar esse laço até que a ideia vá para frente, ou que ela chegue na forma de pauta até alguém que possa discutir e implementar.
E do ponto de vista pessoal, quais foram as características, as habilidades que você desenvolveu desses anos como palestrante, que você observa que você evoluiu enquanto palestrante? A questão mais fundamental foi a adaptação, porque até então minha mãe e meu pai tinham que fazer um esforço para me explicar em que lugar eu ia palestrar, qual era a estrutura, quantos metros tinha o palco, era de qual jeito, eu tinha que olhar para que lado, e tudo isso começou a ficar automático para mim, e agora eu não preciso mais tanto de antecipação nesse sentido. Então, no dia a dia, isso se refletiu também. Eu começo a ir para lugares com mais público, eu começo a ir para lugares maiores, querer viajar para alguns lugares, fazer algumas empreitadas um pouco mais arriscadas do que eu fazia antes. Isso tudo porque eu fui preparado para enfrentar esse público, para dar a resposta para ele em cada contexto. Então, eu acabei me adaptando, desafiando aí a inflexibilidade que a gente sabe que no autista é muito maior. E também a questão do estilo. A gente dá pouco valor para o estilo, porque o autista é muito vestido pelo conforto. Se eu não estou pelado, se eu não estou fazendo nada errado, atentado violento ao pudor, eu posso me vestir com uma calça como eu quero, com uma camisa como eu quero, mas andar como palestrante me fez entender que cada lugar tem um contexto, inclusive de roupa. E disso eu já colho os frutos hoje, porque a autoestima, ela cresce. É inevitável isso. As pessoas olham para a tua roupa, para o jeito que tu andas, se vestes, cuida do teu corpo. Eu só fui me tocar disso agora, nessa jornada de palestrante. Então, foi um bom ganho para mim. Ah, muito legal esses aspectos. E quantos estados do Brasil você já visitou? Você tem assim na cabeça? Quais estados você já esteve? Eu já fui para o Paraná, para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, que é a maior parte de onde eu tenho demandas, né, atualmente, Santa Catarina, e tenho alguns convites para fazer ainda. Já tive convites para o Sergipe, para a Bahia, para o Rio de Janeiro, mas ainda não se concretizaram. Então eu diria para ti que eu fico em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, principalmente. Qual foi o impacto da pandemia na sua atividade como palestrante? Primeiro foi um baque muito grande, porque eu fiquei pensando, poxa, agora eu não vou ter nada para fazer. Mas depois eu voltei, é como se eu voltasse um pouquinho atrás quando eu descobri ser autista, que algo era diferente em mim, e pensei, poxa, eu sempre me adaptei com um lugar para ficar, para pensar nas minhas ideias, então eu pensei, eu vou ficar mais recluso, mas eu vou ter internet. Então eu vou focar no canal, eu vou focar em alguns eventos online, e aí foi passando esse baque, e eu fui aprendendo a me informar mais, estudar mais. A questão do mestrado foi exatamente essa pandemia que me deu a virada da chave. Eu não vou estar caminhando pelo Brasil, mas eu posso entrar numa pesquisa que contribua lá na frente, depois quando as portas abrirem de novo. Então isso também me motivou. E aí eu fiquei mais confiante, eu fiquei mais tranquilo, eu posso dizer. E não entrei tanto em crise, não dei por falta de algumas coisas diante da minha rotina. Com muitos autistas, a gente sabe que infelizmente isso aconteceu. Mas eu ajudei também os pais a evitar que isso acontecesse, porque nós estávamos vindo de uma rotina de descobertas e agora as portas fecharam. Como explicar isso para o autista? E eu fui do meu processo compartilhando para as famílias poderem também fazer na casa delas. Foi bem legal. Desafiador, mas legal. Sim, sim. E este ano de 2022, você aumentou os convites ou ainda tá naquele momento assim de tem muita incerteza? Aumentaram os convites porque vieram novos. Onde eu palestrei online, agora tem gente querendo tornar presencial, com muito cuidado ainda, com ainda muitas coisas diferentes para se adaptar a essa nova situação. Mas essa demanda que a gente diz represada começou a chegar agora, em 2022.
e também outras pessoas, com esse trabalho todo que eu fiz intensivo nesse período de portas fechadas, começaram a ver que eu podia palestrar, por exemplo, para empresas que quisessem contratar autistas, para feiras de inclusão, para lugares que quisessem incluir o autista, como as universidades, por exemplo, simpósios. As pessoas começaram a perceber o potencial disso. E eu comecei até a ter alguns convites fora do Brasil, mas nada muito concreto ainda, só ideias, mas ideias assim que estão florescendo para a gente expandir a comunidade para fora também. Ah, muito legal. Ao mesmo tempo que você recebe esses convites, né, até de outros países, você fala muito de Vidal Ramos e pelo menos a minha impressão aqui conversando contigo é que você tem um vínculo com esse lugar. Você sempre viveu em Vidal Ramos ou você morou em outros lugares? O que há de singular, o que te atrai principalmente na cidade? Eu sempre vivi aqui em Vidal Ramos, nasci e continuo vivendo aqui. E o vínculo aqui é os meus pais, o meu irmão também. A força que meu pai e que a minha mãe fizeram para incluir aqui dentro é que me mantém como um vínculo aqui. Eles transformaram muitos olhares aqui, sabe? As pessoas, como a gente falava antes, elas tinham muito a ideia de que o autista e a pessoa com deficiência, em geral, tinha que ficar dentro de casa. Meu pai e minha mãe começaram a mudar isso. Depois, começaram a convencer outras pessoas também a mudar e começaram a trazer iniciativas como a PAI aqui para Vidal Ramos. Implantaram aqui, colheram os frutos. Muitas crianças começaram a sair de dentro de casa, sair das sombras. Então, quando eu olho para essa experiência, é que é o vínculo, é que é o que torna esse lugar especial, porque meu pai e minha mãe começaram aqui e sempre estão com as energias aqui. Eu sempre vi eles empregando essa energia especial aqui. Então eu penso assim, de alguma forma eu vou retribuir, vou fazer a mesma coisa. Nem sempre dá certo, mas o vínculo continua. Isso torna essa terra especial. Ou seja, você vai correr o mundo, mas Vidal Ramos vai ser sempre o seu lugar, né? Exatamente. E não vai sair de mim, eu vou correr o mundo e não vai sair de mim. O que você tá falando se interliga a uma coisa que eu sempre pensei muito, assim, principalmente nos últimos anos, que a gente fala muito sobre a experiência do autismo de acordo com a renda, de acordo com classe social, de acordo com vários aspectos, até aspectos individuais, né, como cor e etc. Mas a gente fala muito pouco sobre locais, né, porque o Brasil é um país continental. A experiência de um autista em um estado pode ser muito diferente da experiência de um autista em outro lugar. Então, quando você fala de Vidal Ramos, né, eu fico pensando muito sobre a experiência de uma pessoa autista em Santa Catarina, de outra no Espírito Santo, em Goiás, Mato Grosso, e seja lá onde for. Eu acho que a gente poderia discutir um pouco mais sobre isso, né, no Brasil, não sei. Exatamente. Tu me fez pensar muito agora, porque o Brasil é um país grande, então as pessoas nem sempre se comunicam. As boas ideias acabam se perdendo justamente aí. E aí, quando falta comunicação, eu sempre digo, sobra especulação. Tá aí o convite para a gente ver o que deu certo em cada lugar e começar a compartilhar as ideias. Quem sabe a gente muda algumas coisas dessa forma. Vamos falar de música agora, Marcos. Seguinte. Vamos lá. Uma vez, há alguns anos atrás, eu lembro de um vídeo que você falou que você era um grande admirador do Brian May, né, do Queen. Isso. Como músico, qual canção que você destacaria no trabalho dele? Do trabalho do Brian May do Queen. Tem uma música, até tem a música título do filme do Freddie Mercury, que é o Bohemian Rhapsody. Aquela música, para mim, ela conta uma história em 5 minutos. E o Brian May, ele faz grande parte dessa história, assim, com a guitarra dele. E também a vida do Brian May é bem legal para mim, porque ele fez a guitarra dele, junto com o pai. Não sei se tu sabes da história toda, depois tu pesquisa. Ele transformou uma mesa, cara, umas molas de rádio, uma agulha de tricô numa guitarra. Então, assim, isso já me impacta nele como pessoa, né? E como músico, o Bohemian Rhapsody, porque ele faz magia, né? Com aquela guitarra dele na música. Conta uma história poderosa ali.
Ah, com certeza. Eu sou, assim, fã, confesso, de Queen. Gosto muito, muito da banda. Então, eu tenho uma bateria de perguntas sobre Queen aqui pra você, na verdade. Ah, vamos lá. Porque o Brian... Eu não sou músico, né? Mas o Brian, ele tem uma música que é a composição dele ali no A Day of the Races, de 76, que é Long Away. Que eu acho que a instrumentação dele naquela música é um negócio sensacional, né? Tem toda uma questão de timbre, além da própria questão da guitarra, né? Ele tem um jeito de tocar muito característico. Sim, sim, ele toca com uma moeda. Geralmente o guitarrista ele vai tocar com uma palheta de plástico. Sim. O Brian May pega uma moeda. Aí ele deixa um pouquinho do dedo para fora, assim, aquilo dá a personalidade dele. E quando tu falas ali do Long Away, outras músicas também, do Day of the Races ali, ele grava às vezes 4 guitarras. Ele é um cara, mas grava 4 camadas. Sim. E eu acho muito legal de ver. Porque quando ele toca ao vivo, que ele é um cara só, ele tem que se desdobrar para fazer o que ele fez no estúdio, só ao vivo. Porque ele só tem uma guitarra, não 4. Entendeu? Eu acho isso bacana. Sim, verdade, né? Que tem os álbuns do Queen, principalmente na década de 70 ali, até o The Game, que eles fazem muito essa múltipla camada de sons, porque não usam, né, os sintetizadores. E grande parte do trabalho técnico vem do Brian, né? E aquele álbum ao vivo deles, o Live Killers, de 79... eles ainda tentam reproduzir um pouco, mas não fica a mesma coisa, né? Apesar de ser um álbum bem, bem legal. E eu queria te perguntar o seguinte, eu não sei como é que é a sua forma de ouvir música e etc, porque cada um tem a sua experiência pessoal com a música. Só que quando eu penso na questão do autismo e a questão da sistematização, eu acho que tem alguns autistas que podem ter uma forma atípica de ouvir música. Ouvir de uma forma, por exemplo, a observar mais discografias do que necessariamente músicas aleatórias em playlists. Com relação ao Queen, você tem algum álbum que você destaque e fala assim, olha, esse aqui é o meu favorito? Você se identifica com essa coisa de ouvir uma discografia e de forma mais sistematizada? Olha, é aí que eu sou um fã um pouquinho diferente, porque eu não gosto de ouvir o álbum sistematizado, porque, por exemplo, eu tenho a minha preferida que é o Bohemian Rhapsody, mas tem músicas lá no A Night at the Opera, lá que é o álbum, que eu não gosto. Por exemplo, tem Prophet Song, que tem uns 7 minutos com experimentação legal, mas eu não gosto, então eu gosto de pular do A Day of the Opera com o Bohemian Rhapsody pro Bicycle Race, do A Day of the Races, daí pro I Want to Break Free, do The Works. Eu não gosto de... E nenhuma banda que eu gosto, eu pego um álbum inteiro para escutar sequência, né? Eu gosto de novos desafios com músicas diferentes da banda. É a mesma banda, mas ela cria diferentes climas. Isso pro Queen, pro Iron Maiden, pro Oasis... Toda banda que eu gosto vai ser assim. Esse eu acho que é meu padrão de ouvir música. Ah, que interessante, que interessante. É por isso que a gente não deve uniformizar as experiências do autismo, né? Porque cada pessoa vai ter a sua forma de se relacionar. E eu achei muito legal o seu relato, muito legal mesmo. Pra fechar essas perguntas de música, eu queria perguntar, você assistiu o filme, né? Assisti. O que você achou dele? Posso ser sincero? Claro. Eu achei que tinha muito potencial, mas pra mim foram cenas rasas, assim, ficaram uns buracos na história. Ufa, estou aliviado porque eu não gostei do filme. Que legal. Somos dois aí que legal. Pois é, ficaram tô aliviado. Buracos. Porque geralmente eu falo mal do filme e as pessoas ficam bravas. Olha, o Rami Malek, que foi o cara que fez o Fred, tá bem legal, ele imitou certinho, assim, o Fred Mercury. Mas daí, eles dizer que gravaram um álbum que nem o A Night at the Opera, tão rápido que nem no filme. Tu vê o documentário, os caras chegaram a gravar 180 vezes a voz naquele coral do Bohemian Rhapsody. Só pra te dar um exemplo, assim, né? E no filme vai tudo muito rápido, assim, e eu não consigo achar que aquilo foi verdade, entendeu? Isso me tira do filme.
Com certeza, com certeza. Não sei se isso acabou te tirando do filme também, porque... Não, demais. O que mais me incomodou do filme foi a distorção também de algumas coisas da história, porque eu já fui de ler biografias sobre a banda e tal, e eles foram por alguns caminhos assim que nem representam os fatos históricos, né, da banda. Mas é claro, é uma produção ficcional, então eles teriam uma liberdade, mas existe uma verossimilhança também, né, que precisa ser seguida. Mas eu concordo totalmente contigo com as suas observações. Eu acho que assim, se eu não fosse um fã do Queen que tivesse tão ativo procurando, eu iria gostar mais do filme. Mas como eu também, assim como tu, li biografias do Queen, pesquisei documentários, eu pausava o filme pra dizer, opa, isso aqui não é aqui. Isso aqui foi coisa da cabeça do diretor que não aconteceu. Mas, enfim, coisas de fã, né? Pois é, pois é. E, Marcos, uma pergunta aqui relacionada ao autismo, porque a gente tenta fugir do autismo, mas o autismo sempre nos encontra, que é o seguinte, você já tá aí há muito tempo na comunidade do autismo, seu canal no YouTube é de 2016, mas a sua trajetória com o autismo vem antes disso. E eu queria saber como você avalia as políticas públicas que nós tivemos sobre o autismo nessa última década. Muito pequenas. São passos, assim, de formiguinha, e de formiguinha que fica pensando muito ao invés de avançar, né? Como a gente falou há algum tempo atrás, a experiência dos autistas varia de estado para estado. Aqui em Santa Catarina, por eu estar pressionando as autoridades há algum tempo, junto com outros influenciadores também, autistas, começou a avançar um pouco. Mas ainda falta visibilidade maior. E falta que todas as autoridades considerem o autista como uma pessoa que vai se desenvolver e que pode avançar muito com a ajuda deles. Isso é que está faltando. Eu creio que quando virar essa chave, as autoridades vão fazer alguma coisa mais incisiva para o autista. E chegamos a um quadro que já é padrão aqui no Espectros, que é o bate-bola, em que eu vou perguntar sobre coisas bem diretas e aí você vai me respondendo de acordo com o tema, beleza? Vamos lá. Hiperfoco. Música. Artista favorito? Brian May. Artista que detesta? Eu... meu Deus, não sou tão direto assim, porque eu tenho que procurar alguém que eu deteste agora, nesse momento. Quem é que eu detesto nesse momento? Michael Jackson? Desculpa, eu sei que as pessoas vão gongar pra caramba, mas... Uma viagem marcante. Suécia, em 2016 eu fui pra Estocolmo, na Suécia, ver um primo, marcou. Sua maior frustração? Maior frustração foi ter tido um romance, mas ter sido muito lento para entender os sinais da menina e ela acabou indo embora e não falando mais comigo. Isso foi uma frustração. Um medo? Medo de morte. Prato favorito? Estrogonofe de frango. Melhor música? Bohemian Rhapsody. Frase favorita? A deficiência não impõe tantas limitações quanto a falta de oportunidades. Último livro lido? Último livro lido. Olha, foi As Crônicas de Nárnia. Ó. Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui no Espectros. Foi um prazer conversar contigo. E agora fique livre para você falar das suas redes, do seu trabalho, onde o pessoal pode te acompanhar. Quem não te conhecer ainda, o que eu acho pouco provável, mas fique à vontade. Pessoal, então, eu estou na rede como @omarcospetri no Instagram, onde eu posto atualizações da minha vida, das minhas palestras, vocês podem ver a minha agenda. Tem site também que é www.marcospetri.com.br e também no YouTube sempre, né? Tô lá para responder vocês. Nós temos 2 vídeos por semana, um na terça, o outro na quinta, que são vídeos complementares. Na terça nós falamos de alguns assuntos que vocês me pedem e na quinta vamos fazer lives sempre de aprofundamento. Então espero vocês lá para bater bola comigo. Tu também, né, Thiago, quando tiveres a oportunidade, esteja lá na live. Vai ser muito bacana te receber lá. E vocês também, porque para mim é sempre um aprendizado. Essas são as minhas redes sociais.
E o site, vamos reprisar para quem não teve a chance ainda de buscar, é www.marcospetri.com.br. E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Nos encontramos em maio. O Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a Clínica Somar Special Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Special Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.